Muito bem, em Palavra de Vida de hoje, eu quero estar trazendo Eclesiastes, capítulo de número 9, do versículo 13 ao versículo 18. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 18. Quero cumprimentar minha querida Janaína. Janaína, vamos estar orando sim por ti, por Dona Dirce, por toda a família. Vamos estar orando por todos que estão conosco através da internet e aqueles que estão também através do dial da Rádio IDFM 105.9. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia, muito importante pela situação que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos passando. A palavra nos diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio sobre ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela baluartes. E encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Queridas e queridos, amadas e amadas de meu Pai, nós vamos entender nesse texto coisas tremendas para a nossa vida espiritual. Nós vamos entender nesse texto algumas coisas que estão acontecendo nesse tempo presente. Nós temos visto que por causa da modernidade, por causa de tanta tecnologia, o ser humano, principalmente os jovens, pararam de raciocinar, pararam de pensar como é natural que o ser humano venha a raciocinar, que o ser humano venha a pensar. Nós podemos pensar em tantas coisas, tantas soluções, tantos projetos para a nossa vida, mas a vida do ser humano, principalmente dos jovens, volto a ressaltar, ficou muito resumida ao que a tecnologia oferece, tudo pronto, tudo mastigado, fast food. Tudo quanto a pessoa quer nesse dia encontra já pronta, ela não tem que pensar como fazer, como planejar alguma coisa que se faça. E isto é uma coisa muito ruim que nós estamos vendo em uma grande parte da população mundial. Eu quero citar como exemplo o nosso país, o Brasil, em vista da pandemia, em vista da calamidade de tudo quanto nós temos visto nesse tempo. Nós vemos uma enfermidade que não se lembrava mais de uma mortandade tamanha, um poder de destruição tamanho, como nós vimos acontecer com a Covid-19. Nós vemos a primeira leva que começou antes do Carnaval, já na China, em outros países, aconteceram tantas mortes. Nós vemos a Itália, que foi um dos principais países que passou por isso, e o mundo não se preparou para essa situação. O mundo desenvolvido não se preparou. E quando se prepararam, ou acharam que estavam preparados, muitas pessoas, muitas vidas já haviam baixado a sepultura. Muitas famílias já estavam enlutadas, porque nós vimos o que aconteceu na primeira leva dessa enfermidade. Aí vieram o quê? Vieram os hospitais de campanhas, vieram o que era necessário, as máscaras, né? Os ventiladores, o oxigênio, tudo isso. E quando foi caindo, a curva foi baixando de mortandade, foi se abrindo todo o comércio, foi se abrindo tudo quanto não se deveria abrir de uma só vez, e foram se desmontando os hospitais de campanha
Se você não conhece a doença, se você não conhece a enfermidade, se você não sabe, para que desmontar antes do tempo? Nós vemos agora a calamidade em Manaus, nós vemos agora tantos mortos por falta de oxigênio, por falta ali então de poderem respirar, porque os nossos governantes não tiveram então de alguma coisa que pensar, peraí, se veio e matou tantas pessoas e nós não a conhecemos, esse vírus nós não conhecemos como deveríamos conhecer, vamos estar de sobreaviso, vamos deixar montado os hospitais, não custa nada deixar, porque pior é montar de novo. E quanto roubo houve, principalmente no Rio de Janeiro, em Natal também, de pessoas, de governantes, de autoridades que ficaram com dinheiro e não montaram coisa alguma. Nós vemos agora a segunda fase desta enfermidade, dessa calamidade, deste mal, aonde estamos totalmente despreparados como estávamos no início. Deveríamos já conhecer os caminhos que levaram, agora está chegando a vacina, mas quantos já baixaram a sepultura? Porque os nossos governantes, eu vou dizer para vocês, os nossos governantes, desde o governo federal, ao estadual, ao municipal, não planejaram nada para que pudessem prover alguma coisa para a população, para que pudesse, se houvesse uma segunda onda, como está acontecendo com muito maior força, tivesse o povo como ser tratado. Mas o povo parou de pensar, o povo parou de raciocinar, e isso tem sido um grande caos. Nós vemos que esse texto que eu acabei de ler para vocês vai falar de um reino muito grande, com um exército muito grande, que resolveu invadir então uma pequena cidade. Mas naquela cidade havia um homem sábio. Ninguém dava nada por ele, mas havia um homem sábio. E nós temos visto nesse tempo, eu quero falar de pandemia para depois entrar na palavra, nós temos visto quantos morreram e nós temos responsáveis para toda essa morte. Nós temos o governo que não se preparou como deveria preparar, nós temos a população, principalmente os jovens que se aglomeraram, que se ajuntaram e ainda continua fazendo isto. Se você olhar nas madrugadas de sexta para sábado, de sábado para domingo, as comunidades estão infestadas de jovens sem máscara, usando drogas, se prostituindo e levando a morte para dentro das suas próprias casas, para os seus pais, seus avós, para o vizinho, para o colega de trabalho. Nós temos então nomes para todas essas mortes que aconteceram, falta de responsabilidade humana, falta de amor pelo próximo, porque se eu respeitasse você, eu colocaria máscara para ir aonde você está, porque eu não sei se estou contaminado ou se você está, mas se você estiver com máscara e eu também, usando essa máscara, a possibilidade é muito menor de contaminação. Mas hoje, quando eu vinha para a rádio, eu passei por muitas pessoas jovens, idosos, poucos eram aqueles que usavam uma máscara para se protegerem e para proteger a outrem, para proteger uma pessoa que precisa, né? Não temos tanto medicamento assim, a vacina vai começar com pessoas de 85 anos, depois 75, a chegar a 65, hoje os médicos já vão ser vacinados a partir de amanhã, estava vendo o noticiário, os profissionais de saúde, depois de 85 anos. O que seria necessário se nós pensássemos, se a humanidade voltasse a raciocinar como ser humano, se nós pensássemos uns nos outros, distanciamento, pastor, mas eu trabalho, eu pego condução, esse não tem jeito. Esses não tem jeito, porque vão ter que pegar a condução, o trem,
o ônibus, o metrô lotado, esses vão ter que procurar estarem de máscara, porque precisam trabalhar. Mas tantos outros que estão aí nos seus eventos, fazendo o que não deveria fazer, estão aí nas festas funks, fazendo o que não deveria fazer, e o mal está vindo. Quantas mortes aconteceram por causa de filhos, por causa de netos, por causa de pessoas que não se importaram com seus próprios pais, com seus avós, com a sua parentela, e vão se importar com outros? E voltaram e contaminaram. O choro é muito grande, o luto é muito grande, porque não houve, não está vendo, nem diante de toda a mortandade, consciência cristã. E consciência também com o ser humano, daquele que não é cristão, mas deve pensar, não faltou anúncios, não faltou cartazes que indicaram como nós deveríamos nos comportar nesse período de pandemia, nesse período de mortandade, para que pudéssemos nos preservar uns aos outros, principalmente dentro de casa, principalmente os da nossa família, porque o jovem agora está morrendo também, mas anteriormente o grupo de risco eram os idosos, e nós vemos que esse cuidado faltou. Faltou cuidado do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Faltou cuidado de nós mesmos ao andarmos nas ruas e nos posicionarmos. O povo parou de pensar, o povo parou de raciocinar e ter amor pelo próximo. Nós vemos que nesse texto, a qual eu acabei de ler, Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 13 diz: também vi este exemplo de sabedoria, debaixo do sol, que para mim foi grande. Quem está falando aqui é o homem mais sábio do mundo. Não houve ninguém a não ser Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que tivesse mais sabedoria do que Salomão, porque a Bíblia, ela não mente. Deus, quando prometeu sabedoria a ele, disse: só vou te dar sabedoria, como não houve ninguém antes de você, e depois de você também não haverá ninguém tão sábio. Então, a Bíblia, ela é sempre verdadeira, o homem sempre mentiroso. Eu vou acreditar que não houve, que não há e que não existirá ninguém que seja mais sábio do que Salomão. Então, Salomão está dizendo que ele viu este grande exemplo de sabedoria debaixo do sol, quer dizer, na terra, que para ele foi grande. Ele diz: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. A cidade era pequena e havia poucos homens. Não havia homens para guerrear, não havia homens para enfrentar o grande exército inimigo. Então ele diz: houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Vamos entender isso aqui. O que é sitiar? Quando a Bíblia fala, ou quando os termos militares falam, o que é sitiar? Sitiar é cercar tudo em volta, não deixar espaço para que ninguém possa sair. Naturalmente, naquele tempo, todas as cidades tinham várias portas. Jerusalém, 12 portas. Outras cidades, eu não sei. Mas todas essas portas, toda a parte do muro, por fora, então se sitiava, colocavam soldados por cima, ali para ficar vigiando. E construir baluartes, era eles fazerem uma outra muralha por fora, para proteger esses que iriam invadir. Baluartes quer dizer exatamente isso, fazer uma fortificação a qual eles estivessem seguros, e quem estava dentro da cidade não podendo sair, ia acabar o alimento, ia acabar ali o que eles tinham guardado em estoque, ia acabar a água também. Eles cortavam todo o suprimento e a pessoa dentro dessas cidades iriam enfraquecendo, enquanto lá fora eles comiam, bebiam e esperavam só a fraqueza daquele povo para se entregar, ou se não se entregasse, o que acontecia? Eles iriam
cidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então diz que naquela cidade, as pessoas estão ligando no horário ainda da ministração, me perdoem vocês. Então, dentro daquela cidade, versículo 15 diz que encontrou-se nela. Nela onde? Dentro da cidade pequena, com poucos soldados, com poucos homens. Então, dentro daquela cidade, encontrou-se nela um homem pobre, vírgula, porém sábio, vírgula, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. A Bíblia não vai dizer para mim, não está dizendo aqui o que este homem pobre, mas que tinha sabedoria, fez. A Bíblia não está dizendo para mim aqui qual foi a atitude de sabedoria, o raciocínio que ele teve, mas alguma coisa muito importante que chamou a atenção do sábio, do grande Salomão, para isso que ele fez. Eram poucos soldados, uma cidade já sitiada, cercada, com baluartes, pronta para ser invadida. De repente houve uma vitória, houve uma resistência, e aquele rei não conseguiu ganhar a guerra e invadir a cidade. Então ele livrou a cidade pela sua sabedoria. O ponto que eu quero voltar para vocês é que nós não estamos pensando mais, nós não estamos raciocinando mais. Olha, eu estou vendo que está fechado ali, está fechado. Eu não vou ver uma forma de procurar abrir. Eu estou vendo que ali está aberto e precisa fechar. Eu estou vendo e vou deixar aberto. Não vou ver que eu preciso procurar uma forma de fechar. Sabedoria é você arquitetar um plano, alguma coisa, uma estratégia para você vencer. Nós vimos que no meio da pandemia houve os que foram à falência e houveram também aqueles ou aquelas que pensaram: o que eu posso fazer no meio da pandemia? O que é que dá para fazer porque eu estou desempregado e eu preciso de sustento? Muitos então procuraram fazer alguma coisa e acabaram dando certo, porque tiveram estratégia, pensaram, planejaram. O que está faltando na nossa vida hoje é exatamente isso. Nós estamos comprando, encontrando tudo pronto. O noticiário tendencioso, como nós temos visto hoje em dia, nós não vemos os jornalistas como via outrora. O jornalista de antigamente, ele dava a opinião em cima do fato. Hoje em dia, ele dá a opinião pelo que ele acha e a tendência que ele tem para alguns segmentos. Então, hoje em dia, se o jornalismo, se o repórter, ele quer chamar atenção para ali, para o seu canal de TV ou de rádio, ele vai falar mal contra alguém e a gente não vai analisar. A gente não vai ver se aquilo é certo, se é errado. Então, nós somos direcionados a fazer aquilo que alguém direciona para que eu faça. Eu não vou parar e vou questionar e vou pensar: peraí, é desse jeito mesmo que eu devo fazer? É isto mesmo, é esta posição que eu devo tomar? Então, meu querido, minha querida, por encontrarmos tudo pronto, minha querida Vanessinha, Deus abençoe a Vanessa lá no Japão, meu querido Roberto Hirossi, Deus abençoe essa família, Gisele e Francisca, por nós não estarmos pensando, falando aqui em pensar. Vanessinha está no Japão, e no Japão quase sempre tem uma novidade, uma modernidade, porque eles pensam, os jovens pensam que vão fazer. Aqui no Brasil nós temos um descaso total. O jovem não quer pensar, não quer se preparar para um futuro. É claro que existe aqueles que se preparam, mas a nossa grande maioria não estão procurando ter aí um raciocínio de como vencer a pandemia, vencer a dificuldade, vencer a violência. O nosso país era para ter grupos e mais grupos procurando soluções para o país, mas o que nós vemos é um povo que está vivendo segundo o curso daquilo que os governantes nos apontam. Alguns apontam para que o partido dele é melhor e deveria fazer, a gente vai e vota. Outros apontam para... A gente não pensa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando,
se há solução. Eu trabalhei em metalúrgica, uma multinacional muito grande, e no tempo que eu trabalhei ali, foi montado CCQ, Centro de Controle de Qualidade. Então foi montado ali equipes, desde faxineiro até engenheiros, eram 8 o máximo de grupos que poderiam se formar. Você poderia convocar e formar esses grupos. E quando você formava esses grupos dentro da empresa, estou falando de metalurgia, a gente ia ver o que nós poderíamos fazer para melhorar a produtividade de cada setor. Eu sou do setor, eu vou montar um grupo para o meu setor de usinagem, o outro para o setor de montagem, e vamos ver de que forma nós poderíamos fazer até melhor do que os engenheiros que montaram aquilo. Há um cronograma, há ali um desenho mecânico dizendo todas as etapas que eu tenho que fazer. Então, são engenheiros que fazem aquele papel, que direcionam aquilo. Eu e você que fazemos aquela obra, que somos encarregados de executar, nós sabemos também o que podemos fazer para ajudar. E ali esses grupos que eram formados, então, no final de um mês, apresentavam seus projetos à direção, a direção analisava, e podia ser uma coisa muito absurda que você pensasse, mas fazíamos assim, 1000 perguntas em 1 minuto. O que você pode fazer para melhorar a Rádio ID FM? Bota a Rádio ID lá na Pavuna, bota a Rádio ID lá no Japão. Então, eram coisas absurdas, e outro dizia, não, é só melhorar, levantar a antena, fazer isto, fazer aquilo. Então, diante dessa tempestade de ideias, chamada tempestade de ideia, a qual todos nós tínhamos que raciocinar, vinha uma melhoria para fazer aquele determinado tipo de peça que nós fazíamos. Reduzir o tempo, reduzir o custo, e nós ganhávamos em cima daquela redução do tempo e a redução do custo, e era nos dado uma porcentagem por ter ajudado a empresa. Nós não estamos ajudando o Brasil, nós não estamos ajudando a nós mesmos, tendo sabedoria para fazer. Eu me lembro que, quando eu era criança ainda, a minha irmã, ela falava uma frase de um presidente americano, né? E dizendo ali, o presidente, né, John Kennedy, ele dizia, não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, e sim o que você pode fazer por ele. Já imaginaram se nós tivéssemos aí um povo pensando em melhorar o Brasil, em dar aí sugestões para a melhoria do estado, da cidade, do bairro, como nós poderíamos estar mais à frente? Mas nós estamos vivendo do enlatado. Nós estamos vivendo daquilo que é pronto, aquilo que nos oferece. Olha, o meu partido é melhor, o teu partido é melhor, faça assim, vote em mim. E acabamos vivendo, a cada ano que passa, nós ficamos piores aqui no Brasil, porque um país em que tudo se plantando dá. Um país onde não tem esses grandes maremotos, terremotos. Nós vemos que as catástrofes naturais aqui são mais por causa da chuva que vem de verão, mas nós poderíamos ser mais produtivos, nós poderíamos pensar mais. E aqui diz que este grande rei, com todos os seus soldados, não conseguiu vencer a cidade, uma pequena cidade, porque havia nela um homem sábio. Havia nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou daquele pobre. Não precisa lembrar, mas dê sugestões. Eu tenho reparado, tenho visto, principalmente no Ministério da Economia brasileiro, eu tenho visto o ministro Paulo Guedes, a sua equipe, procurando fazer o máximo para acertar com relação à situação financeira do Brasil. Nós temos visto. Mas nós temos visto todos os outros, né, economistas que não pertencem ao governo, querendo que caia. Não dão uma sugestão. Peraí, eu não sou do governo, mas eu vou levar uma proposta para o ministro, dizendo que eu estou com ele, que eu sou brasileiro.
e que se ele fizer assim, se ele me ouvir, eu posso trazer sugestões. Mas o que nós vemos são economistas indo uns com os outros, e assim também é no espiritual. Cada ministério, cada denominação puxa para si e as pessoas vão morrendo. O que eu vi, o que chamou a atenção do sábio Salomão, nesse texto de Eclesiastes 9, vi este grande exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Salomão, que era o homem mais sábio, ele ficou admirado com aquela sabedoria que ele viu acontecer daquele homem. Se eu e você pensarmos a situação que nós estamos vivendo, se eu e você colocarmos a nossa vida diante de Deus e falar, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para ver a luz no final do túnel. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa situação apertada que eu estou hoje. Alguma coisa eu preciso fazer. E Deus vai honrar o que você fizer. Deus vai confirmar as obras das tuas mãos quando você se colocar para fazer aquilo que Deus quer que você faça para que aconteça melhoras na sua vida. Nós, durante muito tempo, tivemos a infeliz ideia de que, aceitando Jesus Cristo, nós estávamos ganhando a loteria. Que, aceitando Jesus Cristo, sem trabalhar, sem fazer coisa alguma, nós iríamos enriquecer, nós iríamos ter tudo. E no meio do caminho, muitos voltaram atrás, porque viram que não é assim. Viram que nós precisamos ter estratégias, nós precisamos fazer aquilo que Deus vai confirmar. Eu estou servindo a Deus? Estou. Eu estou sendo fiel com Deus? Estou. Então eu vou falar, Senhor, tu está nesse negócio, eu vou fazer. E Deus vai confirmar. Durante muitos anos, nós tivemos também essa ignorância espiritual de achar. Há um tempo atrás, eu já contei, mas volto a contar, porque edifica. Uma mãe chegou para a princesa Luciane e falou assim, pastora Luciane, ora pelo meu filho. Meu filho está precisando de um emprego, e ele precisando desse emprego, apareceu uma vaga numa grande multinacional para ser motorista da diretoria, e o salário é tanto, era um salário muito alto. E a pastora falou, opa, vamos orar sim, Deus há de abrir essa porta. E a pastora pediu a ela, traz a carteira de motorista do teu filho, a gente vai colocar na mesa de oração para a gente estar orando. Sabe o que ela disse? Pasmem os irmãos e as irmãs. Ele não tem carteira de motorista, pastora. Como é que a gente vai orar para uma pessoa entrar numa vaga de motorista se ele não tem nem a carteira de motorista para entrar numa multinacional porque ele é cristão? Não pode, não vai acontecer. Como diz os jovens, não vai rolar. Não tem como. Nós pedimos agora uma van para a igreja, porque a Kombi não estava dando mais para transportar. Nós fizemos uma campanha, toda a igreja, e oramos pela van. E Deus, então, abençoou com a van. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha atitude? A minha carteira só dava para dirigir até a Kombi. A partir, então, de van, então, categoria D. O que eu estou fazendo? Tendo aulas numa autoescola, estou tendo ali os meus ensinamentos para eu pegar e dirigir essa van. Eu não posso dirigir com a carteira C que eu tenho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus deu a van, graças a Deus. Agora eu preciso de quê? Eu preciso de fazer, então, o teste no Detran, me habilitar para estar. Mas esse jovem, a qual a mãe pediu oração, ela falou, pastora, ora, porque ele precisa desse emprego, é um bom salário. Mas o garoto não tinha nem carteira de habilitação, nem B, nem C, nem nada. Como é que eu posso entrar assim? Ah, mas Deus faz o impossível. Mas dentro de que tem uma lógica para Deus te abençoar. Um outro fato que aconteceu também foi de 2 jovens, aliás, vários jovens, mas 2 ficaram para o final. Num concurso também de uma grande empresa. E um jovem era cristão, o outro não era, o outro era espírita. E quando esse jovem cristão viu ali as guias no pescoço, viu ali as tatuagens, aquilo tudo, ele riu dentro de si e disse, essa vaga é minha, porque Deus vai me honrar.
Só que o outro jovem falava 3 idiomas. O outro jovem se preparou muito mais. E Deus não é injusto para com ninguém. Apesar dele não ser cristão, ele se preparou para aquele cargo muito melhor. E ele entrou. O primeiro jovem lá entrou, o que era espírita, e fez a entrevista dele. Passado um tempo, entra o cristão e o entrevistador disse para ele: você fala quantos idiomas? Só o português. Você fez o teste tal, o curso tal? Não, eu não fiz. Olha, então você volta em uma outra oportunidade. Porque aquele jovem que saiu, ele fala 3 idiomas, ele está preparado para esta função. E o rapaz saiu dali, murmurando contra Deus. Será que Deus estaria num negócio desse, só para proteger a mim e a você? Nós temos que pensar, nós temos que raciocinar. Meu querido Wagner Ribeiro, obrigado por estar conosco. Thelma Fonseca, nós temos que pensar, não é de qualquer maneira. Nós temos que pensar sobre isso. Nós vamos agora entrar no período de oração. Eu quero estar orando pela minha querida Narla Jane, quero estar orando também pela Maria das Graças Cardoso, por toda a família, pela Thelma Fonseca e toda a família, Gisele Francisca e família, também pela Regina Botelho. Regina, Deus abençoe. Minha querida Vanessa, lá no Japão, seu esposo Roberto, as filhotas, minha querida Alvina Espinosa, Janaína Maria. Nós vamos estar orando nesse momento, nós vamos entrar no período de oração. Quero que você esteja orando juntamente comigo, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos então aproveitar para falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, eu quero colocar a vida do teu servo Wagner Ribeiro perante a ti, o ministério, chamado, a família. Abençoa o teu servo, Pai, em tudo quanto colocar as suas mãos. Entra com teu poder, o teu agir, meu Pai. Abençoa, Pai, eu te peço, a Narla Jane, meu Pai, toda a sua parentela, meu Pai, guarda toda a família, guarda o entrar, o sair, meu Pai, da tua serva, meu Pai, toda a sua parentela. Coloco também diante de ti a tua serva Maria das Graças Cardoso, toda a família Cardoso, Pai, eu apresento perante a ti. Abençoa, guarda, livra, meu Pai, de todo o mal. Toma também, meu Pai, a diaconisa Thelma Fonseca Pereira, a saúde dela, Pai. Visita a sua mãezinha, cura, meu Pai, salva, faça uma obra na vida, meu Pai amado, da mãe da Thelma. Toma também o Edson, Pai amado, faça o teu mover. Toma a irmã da Thelma, os irmãos, a sobrinha, os filhos e filhas, meu Pai, genro e nora, os netos, Pai. Ó Deus, toda a parentela da tua serva eu coloco perante a ti. Abençoa Gisele Francisca, meu Pai, liberta a tua serva de tudo que ela precisa. Se liberta e opera um grande milagre na vida da Gisele. Toma a Regina Botelho, Pai, guarda a tua ungida, meu Pai amado, na área de risco, Pai, na zona de risco da Covid, toda a família Botelho, eu coloco perante a ti, diante de ti. Visita também, Pai, tua serva Vanessinha, toma o Roberto, toma as filhas, toda a parentela deles, Pai, no Japão, e também aqui no Brasil, guarda todos os brasileiros que estão ali no Japão, meu Pai. Toma a tua serva Alvina Espinosa, toda a família Espinosa, Pai. O ministério, o chamado da tua serva eu coloco diante de ti. Senhor, toma a Janaína Maria Braga de Lima, a vida dela, Senhor. Toda a sua parentela, meu Pai, toma em tuas mãos a dona Dirce, Pai, todo ataque, todo levante, tu lança por terra, meu Pai, vai operando um grande milagre na vida das tuas servas, meu Pai. Apresento também, meu Pai amado, Senhor, nesse dia de oração, a tua serva Mara de São Mateus. Visita a Mara, Pai, toma a saúde da Mara, toma também, Senhor, o teu irmão, o Tiana, naquele hospital.
Ó Deus amado, ser com teu ungido, guardando, livrando, meu Pai. Não deixa nenhuma sequela, traga de volta para a sua casa, para o lar, para a esposa, para o filho. Toma o Robinho, Pai, liberta o Robinho, salva a esposa. Toma graça, meu Pai, faça o teu mover também na vida da graça, na vida, meu Pai amado, das filhas, dos filhos, toda a parentela. Toma também, Senhor meu Deus, a tua serva Lina de Anchieta, meu Pai, visita a saúde da Lina. Senhor, faça um grande mover na vida, Pai, do Renato, liberta, salva toda a parentela da Lina. Toma também, Pai, a Angélica, Pai amado, de Tomaizinho, a sua família, meu Pai, seu filho, esposa, a saúde deles, Pai. Visita também a tua serva Rosemary de Cabuís, dá vitória tão ungida, visita a casa, o lar, meu Pai, o trabalho das mãos. Toma glória também de Cabuís, meu Pai, o esposo, o filho, a filha, toda a sua parentela. Te entrego também, Senhor meu Pai, a tua serva Luzia, visita a Luzia, Pai. Toma o J.D. Dias, toma, Pai, a Isabel, a Branca, a Preta, a Jennifer, o Cacau, toda a parentela, traga paz sobre a família da tua serva, saúde sobre o corpo físico, Pai, da Luzia. Toma a Durcília, Pai, de São Gonçalo, cada pedido de oração que a tua filha tem nos feito, Pai. Ó Deus, cada um daqueles que ela tem intercedido da vitória. Toma a missionária Maura, Pai. Toma seu genro, sua filha, sua parentela, o seu ministério, a sua saúde. Toma a pastora Luzinete, meu Pai, a sua casa, o ministério, a família, o Denis de Nilópolis, Pai, toda a sua parentela. Senhor, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor. Ó Deus, opera na vida, meu Senhor, te peço, da Maria Loase, da Pavuna, toda a sua parentela. Toma, Pai, a Maria de Lourdes, meu Pai amado, do Parque Anchieta. Cura o Robson, Pai, faça um milagre. Toma a Márcia, sua esposa. Toma a Auxileia, meu Pai, a Alcilane, o Alex. Meu Deus, visita, Senhor da glória, meu Pai, a cada um que tem nos pedido oração. Toma a pastora Jaqueline. Abençoa a tua serva, meu Pai. Visita, meu Pai amado, a mãe do Paulinho, o Wallace, toda a parentela guarda. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a diaconisa Célia Regina, meu Pai, a sua casa, a sua saúde, ajuda a Célia, meu Pai. Toma também, meu Pai, tua serva Luci Lisboa. Meu Deus, abençoa a saúde, meu Pai, a vida espiritual, a família. Senhor, faça o teu mover na vida, meu Pai, da tua serva Luci. Entregue em tuas mãos, Pai amado, Pai querido, a pastora Genilda com toda a sua parentela. Visita, meu Pai amado, Senhor, eu te peço, a Sabrina Lane Santos, lá em São Paulo, meu Pai, seja tua ungida. Tome em tuas mãos sua mãe, seu esposo, sua filha, o ministério da Sabrina, meu Pai, seja com ela guardando, livrando de todo mal. Toma teu servo, Pai, Alexandre Jorge Araújo, a esposa, Pai, filhos, netos, toda a parentela, o chamado, o ministério. Ajuda o teu servo Alexandre, meu Pai, a cada um que nos tem pedido oração, meu Pai amado, neste dia. Meu Pai, toma em tuas mãos Manaus, toma em tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, dos hospitais. Senhor, toca nos nossos governantes, toca nos empresários, para que possam, Pai, enviar para aquele lugar, meu Pai, mais oxigênio, mais cilindros, meu Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos cada estado brasileiro, toma os CTIs, os UTIs, as salas vermelhas, meu Pai. Toma em tuas mãos todos que estão entubados, meu Deus. Livra, meu Pai amado, da morte. Visita, meu Pai, a tua serva Margarida, meu Pai. Visita a tua ungida, Pai. Repreenda todo o mal contra a saúde dela, do esposo. Toma o Rogério, a esposa. Toma o Tiago. Toma, Senhor, meu Pai amado, a vida do Cauã. Te entrego, Pai, tua serva Edna Maria. Toma a tua serva em tuas mãos, guarda ela. Guarda, meu Pai amado, Senhor, a Kelly. Toma, Pai amado, o Niltinho. Faça o teu mover na vida dele, o Juan, o Pedrinho, Dona Cleusa. Te entrega em tuas mãos, Edilane. Liberta, salva, transforma, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos o pastor Rosimar, a pastora Ângela, na nossa base missionária lá em Guaçuí, no Horto Florestal. Dá saúde aos teus ungidos.
dá estratégia, dá sabedoria, meu Pai, dá força aos teus ungidos para fazer aquela obra. Toma ali, meu Pai, aquela comunidade, as crianças, os jovens, os adolescentes, faça um grande mover, meu Pai. Toma a missionária, meu Pai, Tânia Cristina, a sua casa, a sua saúde, a sua família. Opera o teu grande milagre, meu Pai, na vida do teu povo. Ó Deus amado, fica conosco, Pai Santo. Abençoa a minha vida. Abençoa a pastora Luciane. Abençoa, meu Pai, nossos filhos, nossos netos, o Ministério Árvore da Vida e o ministério de cada um dos teus ungidos, Pai. Toma a Rádio ID em tuas mãos, o evangelista, meu Pai, Luiz Mota, a sua família, cada comunicador, meu Pai amado, eu coloco em tuas mãos. Abençoa mais uma vez, eu te peço, Pai, a tua serva Thelma Fonseca, Pai, a dona Luzia, meu Deus amado, e toda a parentela da tua serva. Opera o teu milagre, vença tudo que não temos conseguido vencer. É o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos então mais no final do programa Deus, você o louvor, que se Deus permitir, voltará ao ar amanhã ao meio-dia aqui pela Rádio ID FM 105.9. Obrigado a todos vocês que estão conosco através do Facebook e também do YouTube e todos que estão também através da Rádio ID FM 105.9. Obrigado pela audiência. Tenha uma tarde, uma noite abençoada e mais uma vez, obrigado. Chore aos pés de Jesus, porque Ele entende o teu pranto também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Lembrando ainda, hoje, às 19 horas, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, pelo Facebook, estudo da Palavra de Deus comigo, o pastor Alberto Brasil. Te convido, às 19 horas de hoje, nós estamos lendo e estudando o segundo livro dos reis. Então, Gisele e todos que estão, 19 horas, um grande abraço e até lá, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
oração e apresentação Pastor Alberto Brasil. Até amanhã neste mesmo horário. Agora prometo uma coisa. Comprometer? Então tá bom. Cedo também uma bênção nas mãos do Senhor com a gente. Beijos.